Bem-vindo ao resumo comentado de mais alguns capítulos do livro Gestação da Terra, da criação aos dias atuais, uma visão espiritual da história humana, de autoria espiritual de Alex Arthur e psicografia de Robson Pinheiro, editado pela Casa dos Espíritos. Os capítulos anteriores estão na descrição deste vídeo. Os 3 capítulos que vou apresentar aqui, 15, 16 e 17, são continuação do tema já iniciado desde a vinda de Jesus, a história de Israel e o início da Igreja e a propagação do cristianismo. Após a morte dos apóstolos, o poder temporal e político dos bispos de Roma passou a dominar a Igreja. Então, de religião passou praticamente a ser política, né? Separou a Igreja dos ensinamentos do Cristo. E muitos crimes hediondos foram perpetrados contra a humanidade em toda esta época. Aqui vocês veem a caminhada, né? A reforma da Igreja até os dias atuais. Então, aqui vemos a imagem da tortura que foi instaurada nos tribunais da Inquisição até que a reforma da Igreja surgisse com Lutero. Essa reforma deveria ser uma atitude constante no meio do povo de Deus até os dias atuais, em uma constante reforma interior e não de aparências ocultos, né? Mas como os precursores da reforma eram queimados na fogueira do Santo Ofício, todos que não se conformavam com a era e o domínio da Igreja, os dogmas, e não se dobravam ao senso comum da época, eram perseguidos pelo preconceito e a ganância do poder. Não só na religião, mas em todos os meios políticos, da ciência. Vemos isto hoje. Então, estamos passando por um período muito semelhante, né? Em que as trevas querem dominar o poder e submeter o povo. Isto nos leva à conclusão que todo sentimento religioso verdadeiro e puro é bem distante das organizações religiosas. A sua religação, a sua conexão com o superior não tem nada a ver com os cultos externos. Tudo isso é explicado e nós vamos passar aqui 3 eras, né? Então, é o resumo do resumo. Vale muito a pena ler a obra completa. Por isso, é muito bom pensarmos em quem elegermos para nos governar, né? Vamos ceder o nosso poder para nos conduzir com pessoas despreparadas. O papado representou os piores instintos de domínio dos povos. Até hoje não se vê tortura e atrocidades como eram cometidas naquela época. Vemos aqui os tribunais, né? E hoje estamos passando por supremos tribunais que igualmente abusam do poder
e pessoas desqualificadas, ladrões, para nos governar, né? Por séculos, a Igreja travou o progresso do mundo. O Império Romano começou a afundar no século V, sobre a influência da Germânia, Alemanha, né? Passaram o poder político naquela época, antes da decadência de Roma, né? Eles passaram o poder para a Igreja para se resguardarem contra os supostos demônios, né? Que eles davam desculpas de demônio para todos aqueles que se rebelavam contra o governo de Roma. Então passaram para a Igreja e na época havia o filósofo Aristóteles que colocava a Terra como centro do universo. Então, isso influenciou profundamente a Igreja, que tornou-se o centro do poder contra os demônios. Quem ousasse desafiar a autoridade, como já disse, era queimado como herege. E assim até hoje, né? Desafia o governo, tem que fugir. E como muitos exilados estão, repórteres, né, nos Estados Unidos, atualmente aqui no Brasil. Copérnico, mais adiante, depois de Aristóteles, colocou o Sol como o centro do universo. Então, ele tirou, assim, quebrou, abalou a estrutura das crenças que a Igreja era o centro, né? Então, ele veio já enfraquecendo o poder, né, da Igreja. Surgiu então a Renascença. A Renascença foi inspiração dos espíritos superiores que foram trazidos para reencarnar na Terra com almas muito experimentadas, como as de Leonardo da Vinci, Michelangelo, Rafael. Então, Roma perdia assim o seu domínio lentamente para a verdade da beleza, da delicadeza, do amor ensinados pelo Mestre. Então, assim nós vimos nos capítulos anteriores, né? Toda vez que havia guerras, destruições, espíritos iluminados desciam, né? Por ordem do Pai, de Jesus, para socorrer e mudar os rumos da humanidade. Então, nós estamos perdidos. E assim foi com a Renascença. E aí, nos tempos da Inquisição, que também foi chamada Idade das Trevas, né? Porque abusos de toda sorte eram cometidos, pois, pela influência das trevas, foi instituída a tortura nos tribunais do Santo Ofício. Aqui nós vemos o Papa Inocêncio, né? E dentre outros, né, que cometiam barbaridades, né? Muitas pessoas guardam impressas na memória espiritual, bem no inconsciente, o registro dos traumas sofridos naquela época, trazendo até os dias de hoje, na vida atual, os conflitos dolorosos e complexos, castrativos, autopunição,
pela culpa ensinada na igreja e nas instituições religiosas e pelas torturas sofridas, né? Provocando assim distúrbios psíquicos e até mesmo afetando o corpo físico. Entretanto, como mostrado desde o início do livro, na forma do planeta, a Terra nunca esteve desamparada. Ao longo dos séculos, os emissários de Jesus reencarnaram no planeta, ensinando com exemplos, mostrando o caminho para a humanidade não se destruir ou sofrer. Então, vejam só a importância de quem escolhemos para nos dirigir. Alguns exemplos das luzes que vieram em nosso socorro na época, podemos citar todos esses que vocês veem no slide, especialmente a luz de Francisco de Assis, de Lutero, gigante da Reforma, Joana d'Arc, que testemunhou sua fé inabalável até sendo queimada na fogueira, né? Teresa Ávila, na Espanha, assim espalhando-se por toda a Europa. Giordano Bruno, que foi queimado. Galileu, que escapou por pouco da fogueira. E Francisco de Assis, né? Algumas almas que trouxeram o ideal cristão e do amor para ressurgir na humanidade. O alto espera que escolhamos caminhos mais fáceis e despertemos para os ensinos do Mestre, sem tanta destruição ou vinganças e tanta sede de poder e ganância. Chegado o momento da revelação do homem, ninguém mais suportava aquela pressão, aquelas iniquidades. Lutero surgiu e foi um homem comprometido com a verdade. Ele foi escolhido por Jesus para a grande reforma, abrindo assim o caminho para que na Idade Moderna agora surgisse os caminhos do Espiritismo com Kardec. Percebemos assim como tudo faz parte de um grande plano traçado muito antes de nossa época, para aprendermos sobre a vida. As 95 teses de Lutero se tornaram conhecidas por toda a Terra, partindo da Alemanha, né? Por toda a Europa e por toda a Terra. Sustentado pela luz, por uma falange enorme de espíritos, levou os homens a pensar por conta própria, libertando-os dos dogmas e da dominação imposta pelo clero romano. Era a falange do espírito da verdade, preparando o caminho para séculos depois surgir o Consolador prometido por Jesus.
sempre acompanhado pelo alto, pelos espíritos superiores. As forças das sombras tudo faziam para impedir. E o dia mais importante do cristianismo foi considerado quando a tortura caiu e o abuso do poder passou durante o império de Carlos V a ser rejeitado oficialmente, né? Tudo com o auxílio da reforma de Lutero e dos anjos e da lei maior, da vontade dos planos divinos, né? Assim, o Evangelho triunfou com a reforma, libertando as mentes do espírito da letra, dos dogmas, para sentirem o verdadeiro amor e a simplicidade dos ensinamentos do Mestre da Galileia. Espero vê-los nos próximos capítulos. Até lá!